eu trabalhei principalmente com fotografia e sonho. Bom, vou começar do começo, né? Eu sou Samantha, eu nasci em São Paulo, moro em Florianópolis há 7 anos, eu vim para cá fazer psicologia na UFSC, sou formada há mais de 2 anos já, e tenho atuado como psicanalista. Então, esse ano eu comecei a me dedicar principalmente à clínica, e um dos objetivos com esse projeto, assim, foi pensar em uma intersecção entre interesses pessoais de pesquisa, junto com pesquisas artísticas e da minha área dentro da psicanálise. Então, esse foi um objetivo que, no fim, acabou... Vocês vão ver que a apresentação ela acaba se compondo de vários âmbitos da minha vida para além do projeto. Como objetivo inicial, quando eu me inscrevi, eu tinha a pesquisa do sonho na arte e na construção da cultura e das subjetividades. Eu tinha muita vontade de aprender técnica de edição de imagem, que é uma coisa que por muito tempo eu fugi e sempre senti falta, mas eu tinha na minha cabeça que era uma coisa muito difícil. E nessa pandemia, uma das coisas legais foi que eu aprendi a aprender coisas pelo YouTube. Então, com a ajuda de amigos que trabalham na área, com a ajuda do YouTube, eu acabei conseguindo aprender a usar o GIMP, que é uma ferramenta que eu achei bem satisfatória, assim. Agora eu quero ir um pouco para o Inkscape, que é uma outra possibilidade de vetorização também para as colagens, que já dá um outro acabamento. Mas é um pouco isso, né? Tinha essa vontade de aprender edição de imagem e colagem digital. Eu tinha essa ideia do foco no surrealismo, porque eu sabia que era uma época da arte que se conversou muito o sonho e a fotografia, a questão do inconsciente e tudo mais. E pretendia que eu conseguisse manter algum exercício de escrita, de registro das coisas que fossem aprendizadas, e produzir algo como ensaios oníricos, que era a minha proposta inicial, né? Foi o nome do meu projeto. E para apresentar isso de alguma forma. Então, um primeiro trabalho que eu tive foi de entender a fotografia, e aí eu trago essa cena. É sério? O que você acha? É uma mentira. É um monte de desconhecidos tristes fotografados com beleza. Todos os imbecis ricos que apreciam a arte dizem que é bonito porque é o que eles querem ver. As pessoas nas fotos são tristes e sozinhas, mas as fotos fazem o mundo parecer bonito. Então, as posições... Essa cena conversa muito com uma preocupação que já na primeira leitura que a gente fez para o projeto, que foi da Susan Sontag, me veio muito forte um incômodo com a fotografia, assim, né, de pensar essa fotografia que se utiliza do recorte da realidade para transformar algo muito ruim em belo, né? E a minha preocupação com a ética é uma preocupação que já vem de anos, assim. Eu acho que é uma questão filosófica que me atrai muito. E eu nunca tinha parado para juntar fotografia e ética. E quando eu fiz isso, foi uma reviravolta na minha vida, né? Então, um dos campos que eu pesquisei foi a fotografia, a partir do projeto, das aulas aqui com o Sérgio, entrando em contato com diversos autores. Outro campo que eu procurei foi o sonho. E aí, eu vou tentar explanar rapidinho para vocês. Eu acabei esquecendo de marcar o tempo, mas eu vou tentar ser bem rápida. O sonho, dentro da psicanálise, ele é lido como uma expressão do inconsciente e a realização de desejos. E aí, para isso, ele se utiliza de cenas cotidianas que vão ativando memórias inconscientes durante o dia, que são ou não trazidas à tona dentro da nossa mente. Quando a gente dorme, esse trabalho do dia, ele é reativado pelo trabalho de memória. Então, hoje em dia já tem pesquisas de neurocientistas que vão trazer que o sonho ele é muito importante para a aprendizagem, porque ele é um momento que o corpo reorganiza as informações que foram ativadas, as áreas de ativação do cérebro que foram ativadas durante o dia. E nisso existem erros, existem ruídos. E esses ruídos são a criação do sonho, né? Então, dentro do sonho, a gente vai ter associações de imagens, a gente vai ter condensação de elementos. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma planta que lembra a sua avó, que junta com... Então, no sonho, a sua avó vai aparecer com o cabelo daquela planta, sei lá. O deslocamento de trazer elementos, por exemplo, você tá sonhando com seu irmão, mas seu irmão aparece como o cachorro que vocês tiveram na infância, né? Então, tipo, seu irmão não aparece diretamente no sonho, mas ele é como se fosse aquele cachorro. Aí o Lacan vai falar de... Isso é Freud quem exemplifica, né? Aí o Lacan, já mais recentemente, ali pelos anos 60, 70, começa a estudar os sonhos a partir da metonímia e da metáfora, que são efeitos de linguagem, que se transportam para a imagem no sonho, né? Mas não só, o sonho ele é feito de imagem e texto. E o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro, atualmente faz pesquisas com
juntando elementos disso e corroborando várias hipóteses da psicanálise do século passado, né? Outro elemento que me interessa muito no sonho é essa ambiguidade do sonho diurno também, né? Que é um sonho que vai como uma imagem de utopia. Então, a possibilidade da criação do sonho que a gente dorme em conversa com essa possibilidade do sonho acordado, né? Da criação de um novo futuro, de uma imagem de possível, que está para além do que a gente vive. E aí, nisso conversa bastante com a questão do oráculo probabilístico, que o Siddhartha ele explica que esses sonhos que a gente tem na história, como se fossem sonhos de presságio, eles na verdade são uma probabilidade que a nossa mente configura, né? Com acesso às memórias do passado, você consegue ter uma probabilidade do que vai acontecer no futuro. E isso é muito importante, isso teve valores sociais e de criação de cultura importantíssimos para a humanidade. O sonho hoje ele é visto como uma questão evolutiva super importante, da construção de cultura, da rapidez com que a cultura avançou nos últimos séculos. Tem muito a ver com a forma como o nosso cérebro foi se desenvolvendo também no sonhar. Aqui eu trago uma imagem também sobre como as palavras vão se associando na descrição de sonhos de pacientes com esquizofrenia, com bipolaridade e do indivíduo saudável. Então, eles vão criando cadeias associativas que formam esses desenhos. Isso foi feito em parceria com um matemático, uma pesquisa feita em parceria com um matemático. E aí chega a colagem, que para mim tem muito a ver com o formato do sonho. É um formato que eu já utilizava e que vem muito em resposta com a questão dessa angústia que eu tive com a fotografia pura, né? Dessa transformação em algo belo e da sensação de que, bom, eu não estava realmente criando, eu estava tirando algo do mundo e fazendo e colocando em outro lugar, né? Mas isso para mim me pareceu um pouco insuficiente, assim. Eu queria colocar mais coisas em diálogo, eu queria trazer elementos novos para aquela cena. E aí eu já fazia isso em colagens pessoais, como uma brincadeira, com muita vergonha de expor isso. Então, uma das imagens que eu trago é essa colagem aqui. E no grupo de teatro que eu participo, a gente começou a usar a colagem. Primeiro a gente criou uma dramaturgia, onde a gente escreveu a nossa peça e ilustrou ela junto. Ilustrou ela é um pouco injusto, porque as imagens têm tanto valor quanto o texto, assim. Então, é um diálogo entre imagem e texto, né, que a gente fez um trabalho super legal coletivo. As imagens foram montadas coletivamente, a escolha do texto, o texto foi escrito como colagem. E aí, dentro do grupo de teatro, se desenvolveu isso que eu venho estudando, que é a colagem como método. Para além da colagem como estética, ela como uma metodologia de criação coletiva, né, porque ela permite elementos diversos. Então, eu vou mostrar um textinho só para instigar vocês de um conto que a gente produziu com escrita coletiva, com vozes coletivas, com uma colagem visual também. Oi. Olá. Olá. Vocês conseguem me ouvir? Aqui as coisas estão ruins. Estamos precisando de ajuda. Estamos precisando de ajuda. Nossos corpos não estão suportando mais. Pior. Eles estão começando a fazer mutações. Acho que é impossível a gente voltar a ser como era antes. É bem estranho ver como as vidas antigas se mesclam com a rotina atual da cidade. Eu vejo as pessoas na rua, mas não sei se elas ainda têm a capacidade de falar. Droga, eu nem sei se vocês me ouvem. E se ouvem, ainda podem falar por aí? O Gota tem um site, depois se alguém se interessar em conhecer mais o trabalho, se alguém se interessar em conhecer mais o trabalho, eu posso passar para vocês também. E aí, o final da pesquisa, né, que eu chego, é a questão da colagem com diálogo com a fotografia. Então, esses elementos de associação, de condensação, de expressão do inconsciente, né, de você trabalhar com a descontextualização de imagens e a recontextualização delas dentro de um novo total ali, né, que é a nova figura que se cria. E aí eu trabalhei isso em diversos âmbitos, assim. Aqui tem uma colagem que foi feita coletivamente pelo grupo de teatro. Aqui tem colagens que eu apresentei para o primeiro projeto dentro aqui do nosso trabalho. Esse daqui foi um cartão de presente de aniversário, que é uma carteira dobrável. Então aqui eu trouxe elementos da condensação, né, onde você junta vários elementos diferentes que representam coisas que esse meu amigo gosta. Então, e elementos de boa sorte, de dinheiro e tudo mais. Então você vai criando simbolismo a partir de elementos soltos, que dialogados eles criam uma nova imagem, né? Uma espada de São Jorge pode significar muitas coisas, mas nesse contexto
ela tem a ver com a questão da proteção, da sorte e tudo mais. Então, trazendo como resultados desse processo que foi esse ano de estudos dentro da fotografia, né, eu consegui algo que é bem importante para mim, assim, entender o lugar da fotografia e da arte na minha vida. Então, isso reverberou bastante também no meu processo de análise pessoal, né, dentro da minha terapia, de que lugar que isso tem na minha vida, e foi muito bonito encontrar isso como a ideia de fazer furo na dureza do mundo. A arte, para mim, ela vem como uma forma de expressão, mas não só, ela é uma forma de tocar o mundo, de tocar as pessoas, e de poder diminuir um pouco disso que é o doloroso da vida, disso que é o duro da vida, né? E dentro desse processo, eu me deparei com muito com essa questão da dureza do mundo, né? Meu computador quebrou, eu fiquei quase 2 meses sem computador, meu celular quebrou, eu tive problemas em casa, então uma série de problemas técnicos que me impediu de chegar à conclusão desse projeto. Então eu tive um atraso de quase 3 meses, que era onde eu ia estar elaborando realmente o ensaio onírico. Então eu fiquei com um elemento da pesquisa muito forte, mas que, montando essa apresentação, eu percebi que foi muita coisa já. Eu consegui aprender técnicas de edição e colagem, eu consegui retomar meu acervo de fotografias, que eu tenho há anos acumulado fotografias, e agora eu estou selecionando, estou reeditando elas, estou conseguindo criar um portfólio. Então essa criação do site para mim também foi bem importante. E perceber que eu tenho muito mais interesse hoje, nesse momento da minha vida, em estar trabalhando com uma arte aplicada, que possa servir para esse tipo de contato que eu quero ter com o mundo, do que com uma arte de galeria, que apesar de ser muito bonita, não é o lugar que eu quero para arte na minha vida. Assim, eu não quero ter arte como um meio profissional, e sim como um lugar de produção e de expressão minha, né? Que pode sim vir a ser divulgado, mas não com esse objetivo de ganhar dinheiro ou de estar criando um nome artístico, né? Como pós-projeto, fica essa sensação de que existem muitas formas de se pensar fotografia em relação ao sonho. Então, a ideia de que, bom, ela pode ser expressa através da estética, ela pode ser expressa através da temática, ela pode ser expressa através de elementos do próprio sono, enfim, né? Tem várias formas de se trabalhar isso, e eu acabei escolhendo a colagem. Eu gostei muito dessa estética da colagem poluída, né? Não da fotomontagem, daquela que se dilui que você não sabe nem muito bem se usou um Photoshop ou não. Eu gosto desses elementos com estéticas diversas, da apropriação de imagens de outras pessoas, da recontextualização disso. E aí eu sinto que, bom, preciso estudar mais isso, né? Preciso continuar fazendo isso, preciso criar um acervo com imagens que possam ser trabalhadas para talvez um dia, e espero que sim, espero que quanto antes, criar esse ensaio onírico e conseguir fazer algo a partir disso, né? E aí até convido vocês, se vocês tiverem ideias, se tiverem comentários, se tiverem referências, estou sempre aberta, assim. Aqui algumas das referências que eu estudei ao longo do ano. E é isso. Muito obrigada, gente.